Glória a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia o Senhor nos concedeu para juntas estarmos aqui. Hoje é o 10º dia do desafio, 31 dias de oração pelo casamento. Que coisa boa é estar aqui, como é bom poder juntas adorar o Senhor com o nosso coração voltado para entender aquilo que Ele quer para nós. Lindonas, hoje nós vamos meditar no capítulo 10 de Provérbios e eu quero fazer algumas reflexões. Na verdade, nós vamos fazer uma reflexão em todo o capítulo, mas eu não vou ler todo o capítulo 10. Eu quero pontuar aqui alguns versículos. Por isso que eu sempre oriento a cada uma de vocês a lerem um capítulo por dia. No seu momento aí com o Senhor, não sei qual é o horário que você separa para você ler a Bíblia, mas é sempre importante que você leia todo o capítulo. E aqui no momento do desafio, nós vamos fazer uma reflexão em cima desse capítulo. Eu sempre leio de 1 a 3 versículos para fazermos essa reflexão. Mas hoje eu quero pontuar alguns versículos, porque o Senhor, Ele falou muito ao meu coração hoje, e eu fiz até algumas anotações num tempo atrás sobre esse capítulo 10 de Provérbios, que fala sobre o justo. Quais são os benefícios de ter uma vida justa? E esse é o nosso motivo de oração hoje. Pedir ao Senhor que nos ensine a ter uma vida justa diante do Senhor. E aí talvez você pode me perguntar assim, mas como é que eu vou ter uma vida justa? Primeiro, nós somos justos porque fomos justificados pelo Senhor e assim nos tornamos justos. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. Que todos pecaram e precisam, carecem, necessitam da graça de Deus. Algumas traduções vão dizer e carecem da glória de Deus. Fato é que todos nós pecamos. Todos nós nascemos no pecado. Porque lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, toda a natureza humana, toda a terra foi contaminada pelo pecado. E nós fomos gerados nessa natureza pecaminosa. Por isso que Jesus teve que vir à terra, morrer na cruz por nós, pagar o preço pelo nosso pecado. E assim Ele nos justificou diante de Deus e nos tornou justos diante do Pai. É por isso que hoje eu e você podemos dizer, todo aquele que é nascido de novo, lembra disso? Todo aquele que é nascido de novo tem o direito de ser chamado filho de Deus. E é por isso que hoje eu e você podemos dizer que somos justas, justificadas diante do Senhor. Essa justificação nos torna justa. Mas precisamos viver a prática da justiça. Não é só simplesmente, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje eu me tornei justificada, Ele me justificou, então a partir de agora eu não preciso fazer mais nada. A partir de agora, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos justificou e a partir de então nós vamos viver na prática da justiça. É assim que nós vamos continuar uma vida justa diante do Senhor. Porque Ele nos justificou diante de Deus, certo? A cédula da dívida que era contra nós foi rasgada, Ele pagou o preço. Ele disse, está consumado. Pronto. Agora, nós vamos viver um caminho de justiça.
um caminho da prática da justiça diante de Deus. E esse é o nosso motivo de oração hoje. Pedir ao Espírito Santo que nos ensine a viver na prática da justiça, a viver uma vida justa diante do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer justiça. E o salmista diz assim, olha, que as nossas vestes de justiça diante do Senhor, elas não passam de trapo de imundícia. Porque a nossa justiça, ela não é imparcial. E quando eu falo de justiça, eu não estou falando aqui agora de leis não, tá? Da terra não. Estou falando de senso de justiça. Entende que, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só. Quando é com o outro, eu tenho um tipo de justiça. Eu quero fazer algo da minha maneira. Mas quando é comigo, eu não tenho o mesmo senso de justiça. Então, a nossa justiça, o nosso senso de justiça, ele não é imparcial. Por quê? Porque ele é contaminado. Ele é contaminado pelo pecado. Ou seja, eu quero sempre julgar conforme o meu achismo, conforme a minha maneira. E isso vem para dentro do casamento. Eu sempre quero ter razão. Eu sempre acho que eu tenho razão. Por quê? Afinal de contas, eu sempre tenho uma justificativa para o meu erro. Então, por que é importante nós pedirmos ao Espírito Santo para nos ensinar a viver uma vida na prática da justiça? E a justiça tem que ser a justiça do Senhor, não é a minha, não é a sua, é a justiça dele, porque a justiça dele é pura. É por isso que eu tenho um versículo aqui que eu falo quase todo dia, João 16:8, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo quem nos ensina a ter uma balança justa no casamento. Sempre também eu estou dizendo aqui concernente às ideias que têm sido ao longo dos anos colocadas na nossa cabeça. Hoje em dia tem dado à mulher as pessoas têm dado à mulher um poder e um direito de que a Bíblia não dá. E eu vou explicar isso aqui, peraí. Quando Deus criou Adão e Eva, criou os dois com a mesma essência, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades. Tudo era igual. A diferença ali era nos papéis. Por quê? Deus fez cada um diferente exatamente para que um completasse o outro. E assim é no casamento. O homem é diferente da mulher biologicamente, emocionalmente, tudo é diferente. Porém, ambos foram criados com a mesma essência, com os mesmos direitos e deveres, mas com papéis e responsabilidades diferentes. Porém, tem sido falado para a mulher que ela tem que ter mais direito do que os homens, ou direitos iguais, porque não tem direitos iguais. Gente, tudo aquilo que não está na linha de Deus, vamos dizer assim, realmente está disfuncional. O mundo jaz do maligno, então realmente vai haver injustiças, vão haver muitas coisas. Quem não está debaixo do governo de Deus, do reino de Deus, realmente vai estar tudo disfuncional. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando para pessoas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso manual de fé e prática, certo? Eu creio que todas que estão aqui comigo creem que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática.
Então, quando a Bíblia ela fala sobre a justiça de Deus, ela está falando sobre nós vivermos na prática da justiça do Senhor. Então, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Deus pensa, é o que Deus fala, é o que Deus quer. Então, para resumir aqui, homem e mulher foram criados com a mesma essência, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, tudo igual. Lá no jardim, Deus não falou assim: olha, Eva, você vai ser assim. Olha, Adão, você vai ser assim. Não. Quando Deus falou, não comam da árvore que está no meio do jardim. Falou para os dois. Não comam. Não faça isso ou não faça aquilo. E quando ele falou, cuidem dos animais, cuidem das árvores, cuidem do jardim, cultivem, multipliquem-se. Ele estava falando para os dois, ou seja, Deus não deu responsabilidade, Deus não deu direitos diferentes e nem deveres diferentes. Então hoje fala muito sobre isso, de que tem que fazer justiça porque as mulheres são injustiçadas, isso ou aquilo. Gente, isso é conversa para quem não serve a Deus, porque quem serve a Deus entende que nós somos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, meu marido é filho de Deus. Então, nós dois temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Porém, dentro do casamento, nós dois temos responsabilidades e papéis diferentes. Ok? Então, hoje, nós vamos meditar aqui no capítulo 10 de Provérbios e vamos entender quais são os benefícios de viver uma vida justa. Quais são os benefícios do justo? Vamos lá. Aqui no versículo 2 do capítulo 10 de Provérbios, na parte B, fala assim, olha, uma vida justa livra da morte. No versículo 6, na parte A do versículo fala, o justo é coberto de bênçãos. Versículo 7, o justo deixa boas lembranças. Versículo 11, as palavras do justo são fonte de vida. Versículo 16, o salário do justo produz vida. 20, as palavras do justo são como a fina prata. Versículo 21, as palavras do justo dão ânimo a muitos. Versículo 24, as esperanças dos justos lhes serão concedidas. 25, olha o que diz, eu vou ler o versículo todo para você entender que coisa linda que é isso aqui. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas os justos têm alicerces duradouros. Olha que coisa linda. 28, as esperanças dos justos resultam em alegria. 30, o justo jamais será abalado. 31, a boca do justo oferece conselhos sábios. 32, dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas. Aqui está o manual, nesse capítulo 10, está o manual para quem quer viver uma vida justa diante do Senhor. Quem quer viver na prática da justiça diante do Senhor. E é isso que nós vamos pedir hoje ao Espírito Santo. Que nos ensine, que nos alinhe com o prumo dele. Porque pelo nosso prumo, nós vamos sempre pender para o nosso lado. Mas com o prumo do Senhor, não. O prumo do Senhor, ele alinha com justiça. Então, que nós venhamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a viver isso que essa palavra está dizendo. E se você achar que é interessante, faça isso, anote essas frases. Eu fiz isso, olha aqui que eu fiz na minha Bíblia, ó. Eu tenho esse hábito, tá vendo? Ó.
A minha Bíblia, ela tem esse espaço aqui para anotação. Então, eu fiz isso. Eu tenho o hábito, às vezes, de escrever, ou na Bíblia, ou num caderno. Então, eu fui pegando só as partes do versículo que vai falar a respeito daquele que é justo. Percebe que eu li aí só uma parte do versículo? Eu não li o versículo todo. Eu li só algumas partes. Então, quando nós lemos a palavra, nós precisamos de alguma maneira pegar aquilo que nós conseguimos colocar em prática. Uma das estratégias de memorização da palavra que eu uso é essa. Eu leio o texto e começo a pensar, como é que eu posso colocar em prática isso que eu estou lendo? Qual é a aplicação desse texto para a minha vida? Como é que eu vou aplicar esse texto na minha vida? E eu começo então fazendo anotações. Então, é muito importante nós lermos a palavra e colocar em prática. E viver uma vida justa é isso, é colocar em prática o que a palavra ensina. Porque se eu for colocar em prática o que eu penso, eu vou meter os pés pelas mãos todo dia. Se eu for fazer o que eu acho, eu vou me estrepar, como diz aqui em Minas. Mas se eu praticar o que a palavra de Deus diz, eu vou viver uma vida justa diante do Senhor. Então fica essa reflexão hoje para nós e esse é o nosso motivo de oração, para que o Senhor nos ensine a viver essa vida justa. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus? Paizinho querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado porque o Senhor nos instruiu mais uma vez na sua palavra. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Meu Pai, obrigado pelo 10º dia que estamos aqui, em oração, reunidas, orando pelo nosso casamento, orando, Deus, para que o Senhor nos direcione o que devemos fazer. E a cada dia o Senhor tem nos apontado o caminho dentro da sua palavra. E hoje, Pai, hoje o nosso motivo de oração é para que o Senhor nos ensine a viver uma vida justa e uma vida na prática da justiça do Senhor. Pai, porque a nossa justiça, ela é parcial. A nossa justiça, ela tem a tendência a querer apenas o nosso benefício próprio. E isso dentro do casamento, Senhor, sempre tem um grande problema, porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos melhor. Nós queremos fazer e achar que sempre temos razão. Ah, Deus, nos ensina a ter uma vida justa. Nos ensina a viver na prática da justiça, porque a justiça que está aqui na sua palavra, Deus, aqui diz que o justo ele não passa fome. Aqui diz que o justo é coberto de bênçãos. O justo deixa boas lembranças. O justo anda em segurança. Aqui diz que as palavras do justo são fonte de bênçãos e fonte de vida. Deus, esse texto diz que as palavras do justo, elas dão ânimo e são como a fina prata. Diz também que o salário do justo produz vida. Ah, Deus, o texto diz que o justo ele tem esperança. E a esperança do justo resulta em alegria. Diz ainda que os alicerces do justo jamais será abalado. Deus e a sua palavra, ela nos diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nós sabemos que a nossa força, ela vem do Senhor. Sua palavra diz ainda lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Ah, Senhor! São tantos textos que nos afirmam, como o Salmo 125 que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós confiamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Então, Pai, os alicerces do justo jamais será abalado. Os alicerces do justo é duradouro, ele jamais será abalado. Deus nos ensina a ser essa pessoa que o Senhor quer que sejamos, a viver uma vida justa, porque já fomos justificados pelo Senhor. E agora, Pai, nós queremos ser justos, ter uma vida justa e viver na prática da justiça. Nos ensina, Senhor, a praticar a justiça do Senhor com o nosso marido. Nos ensina a praticar a justiça do Senhor dentro do nosso casamento. Porque Deus, muitas vezes, ou talvez todas as vezes, nós queremos ter razão. Nós achamos que nós estamos certas. Mas é a justiça do Senhor quem tem que prevalecer. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos. É o que o Senhor diz ao nosso respeito. A respeito do nosso marido, a respeito do nosso casamento, da nossa família. É o que o Senhor diz. Então o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, para que possamos entender que a justiça verdadeira, pertence ao Senhor. Deus, quantas vezes nós achamos que estamos praticando justiça, quando na verdade estamos praticando vingança. E a vingança, ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. Então, Pai, nos ensina. Porque se estamos aqui nesse desafio de 31 dias de oração, é porque precisamos do Senhor. É porque sozinhas nós não vamos conseguir. Sozinhas nós vamos querer fazer o que o nosso coração acha, o que o nosso coração pensa. Mas queremos ter, Pai, um coração guardado no Senhor, um coração humilde, um coração sábio, um coração que entendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e por isso nós queremos viver uma vida justa diante do Senhor, para que possamos usufruir de todos os benefícios que a Sua palavra nos ensina, que a Sua palavra nos diz. Pai, que nós venhamos ser, sim, mulheres segundo o seu coração. Mulheres que entenderam o seu propósito. Mulheres que entenderam que a justiça vem do Senhor para nós, a justiça verdadeira. E que todos os dias, Pai, assim como nós aprendemos ontem, quando nos assentamos na mesa, no banquete da sabedoria do Senhor, a sabedoria nos ensina a sermos justas e a vivermos na prática da justiça. Então, Pai, toma nas tuas mãos mais uma vez esse marido que está sendo agora representado nessa oração. Ensina esse homem também a ser um homem justo. Ensina esse homem a ser um homem íntegro e justo diante do Senhor. Que esse homem seja, sim, um homem justo e viva na prática da justiça. Sim, Pai, que esse homem seja justo. Justo em relação à sua esposa, justo nesse casamento, que ele seja um homem segundo o coração do Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor o 10º dia desse desafio, porque cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, que o Senhor nos responde no tempo certo e na hora certa. Pai, muito obrigado por cada mulher aqui presente. Muito obrigado por cada uma que vai orar depois conosco. Obrigado, Deus, por cada guerreira de oração que o Senhor tem despertado nestes dias. Muito obrigado, Senhor,
porque até aqui o Senhor foi conosco, até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que o Senhor continuará conosco nestes dias. Entregamos esse dia nas tuas mãos, em o nome de Jesus, com a certeza no nosso coração de que o Senhor fará tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que bom, mais um dia. Mais um dia entregamos ao Senhor. Então que o Espírito Santo continue falando aí no seu coração. Não esquece de encaminhar essa live, mandar aí o link para pelo menos 3 amigas para poder participar, mesmo que ela não assista. Mas se todos os dias você começar a convidar ela vai falar, eu preciso começar a orar. E o Senhor vai usar você para ser instrumento na vida de outras mulheres também. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Lindonas, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até amanhã nós estaremos aqui de novo, juntas, nesse mesmo propósito de orarmos pelo casamento. Amém? Um beijo. Deus abençoe.